Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 11 da nossa revista Betel Dominical. Essa lição está fantástica, então sem mais delongas, curva sua cabeça e vamos juntos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, lição de número 11. Os planos de Deus nos sonhos de José. Falar sobre José é sempre muito proveitoso. Cada vez que nós lemos a história de José e nós comentamos a respeito de tudo que aconteceu na vida de José, cada vez que nós falamos sobre esse assunto, nós relembramos a história, o Espírito Santo parece que vai nos ensinando algo novo. Aliás, toda a Bíblia Sagrada, todas as histórias que contém na Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, cada vez que nós lemos, o Espírito Santo nos mostra, nos enriquece de detalhes. Por isso que é muito válido nós não lermos apenas uma vez uma história, mas procure reler aquilo que você já leu. E dessa vez prestando atenção. A Bíblia, eu ouvi uma frase de um grande pastor essa semana, ele dizendo que a Bíblia é para nós lermos na horizontal. Ou melhor, a Bíblia é para nós lermos e a estudarmos na vertical, não na horizontal. Horizontal é quando a gente pega a Bíblia e começa a folhear ela, querendo logo terminar. E na verdade a Bíblia é um livro de profundidade. Nós temos que ler ela meditando naquilo que está escrito, relendo aquilo que nós lemos e deixar que o Espírito Santo venha nos revelar aquilo que Ele quer nos mostrar. Vamos lá, meus irmãos, falar sobre a vida de José, explanar um pouquinho esse assunto que está contendo aqui na lição número 11. Texto áureo. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. Aqui Salomão ele faz um paralelo com aquilo que é visível e aquilo que é invisível. Quando ele fala que o coração é a saúde que o coração com saúde é a vida da carne, está mostrando a importância que nós temos que ter com aquilo que é visível. E quando ele fala que a inveja é a podridão dos ossos, está dizendo que nós também não podemos esquecer aquilo que é invisível, aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não enxergamos. Às vezes nós ficamos tão preocupados com aquilo que vemos que esquecemos de mensurar o valor daquilo que nós não vemos. Meu irmão, se preocupe também com aquilo que você não vê. Se preocupe também com aquilo que você não enxerga. O que pode gerar um desconforto, muitas vezes não é só aquilo que é visível, mas aquilo que também é invisível, aquilo que nós não vemos, aquilo que as pessoas não veem. Às vezes nos preocupamos muito com o que os outros veem, com o que os outros acham, com o que os outros irão dizer. Mas nós nos esquecemos de valorizar aquilo que ninguém vê, aquilo que só o Senhor vê. Valorize mais, meu irmão, a sua intimidade com o Senhor Jesus. Se preocupe mais com aquilo que o Senhor Jesus está vendo, pensando, aquilo que o Senhor Jesus sabe a seu respeito. Valorize mais os momentos de intimidade que você tem com o Senhor Jesus a sós, do que com a performance que você apresenta em público para as pessoas. Verdade aplicada, não devemos compartilhar com qualquer pessoa as coisas que Deus tem revelado a nosso respeito. Meu irmão, peça graça a Deus para que você consiga administrar o seu conhecimento.
Administre o que Deus tem revelado a você. Nem tudo que Deus mostra para você é para você compartilhar com os outros. Se fosse para Deus falar para os outros, ele teria dito. Aquilo que Deus revelou para você no secreto, mantenha em secreto. No momento certo, você irá falar. Mas até que este momento não chegue, permita que Deus prepare você no secreto, para que ele venha realizar em público aquilo que ele disse que iria fazer com você no secreto. Administre o conhecimento, administre o que Deus te revela, administre o que Deus mostra para você. Peça graça a Deus, meu irmão, para se manter com a boca fechada e abrir ela só no momento certo. Vamos lá, tópico número 1. José, amado e odiado. Não devemos confundir o amor dos pais com o sentimento de afinidade por certos filhos. O amor tem a ver com a filiação. A afinidade tem a ver com o relacionamento. Aqui no tópico 1, nós vamos ver a respeito de 2 tipos de amores. Na verdade, na literatura grega, nós vemos 7 tipos de amor. Já quando nós vamos para a Bíblia, principalmente nas cartas de Paulo, nós já vemos 4 tipos. 4, não sei se nós podemos dizer manifestações, mas 4 formas de amor mais conhecidas que nós encontramos nas cartas de Paulo. Existem os 2 tipos que são os mais conhecidos, pode-se dizer assim, no meio evangélico, que as pessoas mais comentem entre si, que é o amor ágape, que é a forma de amor, a expressão de amor entre Deus e o homem, o amor verdadeiro. E esse tipo de amor, o amor ágape, nós podemos falar que é um tipo de amor, uma manifestação do amor entre o pai e o filho, ou entre a mãe e o filho, que esse é o amor que está falando aqui, no tópico número 1. O amor que tem a ver com a filiação, esse é um tipo de amor ágape. Quando nós vamos aqui para os evangelhos, nós vemos o amor ágape, que é esse amor, o amor de filiação, o amor paterno, o amor de Deus, que Deus tem conosco, né, o verdadeiro amor. Nós vemos o amor eros, também faz parte da literatura grega. O amor eros, que é o amor da luxúria, o amor da paixão, que ele envolve mais esses aspectos. Nós vemos um tipo de amor que é o amor filia, também contido nos evangelhos, que é o amor, nas cartas de Paulo, que é o amor, que é aquele amor sobre a amizade, o tipo de amor que nós sentimos com os nossos amigos. Não é o amor eros, não é o amor ágape, é o amor filia. E por último nós vemos o amor storge, que é o amor fraternal, aquele tipo de amor que nós temos com os irmãos, que não é nem o filia, não é nem o ágape, mas é o amor fraternal. Então esses 4 tipos nós encontramos Paulo falando sobre eles. E aqui no tópico 1 nós vamos ver nesse primeiro parágrafo o autor falando sobre esses 2 tipos de amores. O amor ágape, que é o amor que tem a ver com a filiação, o amor mais paterno, e nós vamos ver o filia, que é a afinidade, que é o amor com o relacionamento, o amor da amizade. E aí, seguindo, nós vamos ver falando sobre o filho predileto. Quando nós falamos de José, é bom nós lembrarmos que José, ele era o filho primogênito, mas o filho primogênito de Jacó com Raquel. Na verdade, o filho primogênito de Jacó foi Rúben com Lia. Mas pelo fato de José e Benjamim, os 2 que eram filhos de Raquel, serem os filhos
os filhos da velhice de Jacó, quando Jacó já estava adiantado em dias, avançado em idades, então, e ele amava Raquel. Nós vemos toda a história do relacionamento de Jacó com Raquel e Labão e Lia, que Labão ofereceu Lia primeiro, mas Jacó amava a Raquel. Então, por que José é considerado primogênito e recebe essa túnica? E quando nós falamos da túnica, eu quero encorajar os irmãos também a pesquisar um pouquinho dentro da literatura rabínica, que é a literatura oral que era passada entre os judeus, a história oral. A literatura rabínica, ela enfatiza isso, a história oral que era passada de geração em geração. E tem uma história muito bonita a respeito da túnica de José, que essa túnica, ela era uma túnica que não foi feita ali, costurada por Jacó. Tem toda uma história dessa túnica que já tem a ver até com os patriarcas, tem a ver com Abraão, tem a ver com Isaac. Então eu quero encorajar os irmãos a pesquisar sobre a túnica de José. E pelo fato de José ser o filho de Raquel, que era a mulher que Jacó amava, então para Jacó ele era um primogênito, e de fato ele era o primogênito com a sua esposa Raquel. Depois ele teve o seu irmão Benjamim. E essa predileção, o fato de Jacó preferir ter mais carinho, mais afeição por José, pelo fato dele amar a sua mãe, foi o que gerou todo o constrangimento, ciúmes entre os seus irmãos e deu início a essa saga que foi na vida de José. Vamos lá, 1.2, o irmão odiado. Tudo que vinha de José agora era motivo de desprezo dos seus irmãos. Sua existência é o próprio motivo do problema dos seus irmãos. Quando Jacó, ele oferece essa predileção, esse sentimento de, parece que o amor era o filhinho preferido, até pelo fato de ter recebido a túnica. Então isso gera esse ciúme entre os irmãos, a ponto que a própria existência de José causava um tipo de ciúme nos irmãos. Não era que José... nós vemos alguns pregadores falar que José levava as notícias até Jacó, tudo que os irmãos faziam ali escondido, José era o fofoqueiro, José ia e levava. Mas isso de fato acontecia, mas não era só um motivo para os seus irmãos não gostarem dele. O fato é que essa predileção de Jacó gostava de José pelo fato de amar sua mãe. E essa túnica, que já era uma túnica desejada, na verdade, o direito de receber essa túnica, se nós fôssemos analisar bem, de acordo até com a cultura judaica, era para Rúben receber. Mas Jacó errou um pouquinho nisso e entregou para José. Mas depois os irmãos procuram sobre a túnica. 1.3, um sonho intimidador. José teve um sonho que veio a piorar ainda mais a situação. Imaturo para a vida e ingênuo em relação à maldade humana. Contou o que viu. Gênesis 37:5. Meu irmão, é o que eu falei no início aqui, na verdade aplicada. Nem tudo que você vê, nem tudo que você ouve, nem tudo que Deus confiou nas suas mãos, confiou em trazer ao seu conhecimento, você deve levar para outras pessoas. Tem coisas, meu irmão, que você tem que guardar com você e deixar o tempo de Deus. Deus trazer clareza, Deus projetar luz, Deus trazer à tona. Se Deus revelou algo para você que não é para que você venha, que é para ficar só com você, é para que isso que Ele te revelou, você já começa a se preparar e viver em você o que Deus disse que iria realizar. As promessas de Deus na nossa vida, e Deus permite que nós venhamos ter conhecimento sobre as promessas, é para que haja um preparo. O preparo realmente vem de Deus, é Deus que nos prepara, mas quando você
perceber que você está sendo moldado, que você está passando pela fornalha para tirar as impurezas, para que o brilho venha à tona, é para que você não venha se preocupar com esse período de provação, com esse período de moldagem. Porque você já sabe o resultado, ele já te falou onde ele vai te colocar. Só que talvez se você falar isso para outras pessoas, eles não vão entender. Mas como você tem a convicção de Deus, então você suporta o período da moldagem, o período da provação, o período do fogo. Porque Deus está te levando aonde Ele disse que iria te levar. Tópico número 2. Sonhos que parecem se tornar pesadelos. Mas para quem crê em Deus sabe que a vida não é determinada por sonhos, mas por Deus. 2.1. O sonho de José, desejo pessoal ou revelação de Deus? Nós ouvimos com uma certa tendência pessoas enfatizarem a você correr atrás do seu sonho. Meu irmão, Deus te deu um sonho, busque o seu sonho, porque o sonho seu é o sonho de Deus. Ou o sonho de Deus irá se manifestar, se materializar, se realizar na sua vida. E fazem a comparação com a vida de José. Entenda, o sonho que Deus mostrou para José não era para o seu benefício próprio. Esse sonho exclusivamente era para o benefício de toda a família. Não era apenas José que seria beneficiado, é claro que ele foi, mas o objetivo do sonho, Deus mostrou para José que ele tinha um cuidado com a descendência, com o povo de Israel, com a descendência de Jacó, tendo em vista a promessa que havia feito ao seu avô Abraão. De Abraão se cumpriu a Isaac, de Isaac cumpriu a Jacó, de Jacó começou as 12 tribos. A promessa feita a Abraão estava se cumprindo na vida de seus netos e seus bisnetos. Então o sonho que José teve não era para o benefício pessoal de José, mas era o cumprimento da promessa que havia feito ao seu avô. Então muito cuidado para que você saiba separar o que é desejo pessoal e o que é sonho de Deus. O que é o desejo seu pessoal e o que é o sonho que Deus realmente tem para a sua vida. Tópico número 3. Tópico 2.2. Vamos continuar aqui, 2.2. Pessoas que possuem uma ambição tóxica veem todo mundo como ameaça. Olham a todos com desconfiança, esperando delas o mal que são capazes de fazer a outros. Essa era a visão dos irmãos de José. Os irmãos de José, quando olhavam para José, aquilo que já tinha no coração deles, eles viam em José. Quando na verdade José era imaturo, era ingênuo. Percebe, meu irmão, que existem pessoas que veem maldade na sua vida quando você não consegue ver. Mas essa maldade, às vezes, esse mal já está tão intrínseco na vida da pessoa que ela pensa que todos têm a malícia que ela tem. Como essa pessoa é capaz de fazer o mal para outras, capaz de puxar o tapete, capaz de trazer, fazer tudo em benefício próprio, ela pensa que todas as pessoas agem dessa forma. Ou seja, falta uma fagulha do Espírito Santo. Quando você se enche do Espírito Santo, meu irmão, você não consegue ver essa maldade. E glória a Deus se você é ingênuo a esse ponto. Meu irmão, permaneça assim. Glória a Deus se você não consegue perceber quando as pessoas estão agindo de má fé contra a sua vida. Porque é o sinal que o Espírito Santo está em você, sinal que você não tem maldade. E deixa, meu irmão, que o Espírito Santo conduza. E não é necessário você adquirir essa maldade, adquirir essa visão, adquirir essa malícia. Permaneça ingênuo nesse assunto. E deixa que o Espírito Santo mostre para as pessoas quem você é, como o próprio Espírito Santo moldou o seu coração.
Tópico número 3, preservado pela misericórdia. Quando nasce algum sinal de piedade, podemos ter certeza que Deus está por trás disso. Meu irmão, nós somos mal por natureza. Quando você vê um resquício de piedade na vida de qualquer pessoa, pode ter certeza que o Espírito Santo está agindo ali. Então, quando você vê alguém agindo com piedade em relação ao terceiro, não critique, não zombe, não queira mudar o pensamento ou a forma dessa pessoa enxergar a realidade, ou não tente colocar a malícia que pode haver no seu coração nessa pessoa. Deixa ela agir com piedade, deixa ela continuar fazendo o que está fazendo, porque é um resquício do Espírito Santo sobre a vida dela. É a manifestação do Espírito Santo, a manifestação da piedade, a manifestação do amor na vida desta pessoa. Conclusão: o estudo sobre a vida de José atesta a relevância de atentarmos para as ações que devemos adotar visando construir um ambiente familiar saudável, a necessidade de perseverarmos no cultivo dos valores bíblicos, mesmo num ambiente adverso. É a confiança de que Deus é poderoso para levar adiante o seu perfeito e maravilhoso plano. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.